Vem cá, meu escudeiro. Você vai ler aqui para mim, tá bom? Atos capítulo 3, de 1 a 10. Pode. Pai do Senhor, boa noite. Amém? Responsabilidade, hein? Vamos lá. Posso gaguejar, não. Vou falar que não posso ficar vermelho porque eu já estou vermelho. Atos capítulo 3, de 1 a 10. O título é A Cura de um Coxo. Todos acharam? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possui nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Muito obrigado, tá? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela palavra aqui lida e nós nos sujeitamos e nos escondemos à sombra da tua cruz, a fim de que a tua palavra apenas ela flua através de nós e por nós. Assim como ela foi inspirada pelas penas da mão de Pedro, de Lucas, registrando estas palavras, que o Senhor a vivifique agora em nossos ouvidos, para que tiremos proveito dela, Senhor, e que ela cumpra em nós a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, tenho certeza que você já ouviu, já leu essa passagem algumas dezenas de vezes, não é? Mas creio que nós, a igreja, aprendemos muito quando lemos, relemos, recordamos aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia nos ensina, relatos. O livro de Atos é um livro histórico que narra, como dissemos, né, o nascimento da igreja, os primeiros passos desses crentes, as primeiras ações desta igreja, e de forma muito especial, um poderoso agir do Espírito Santo na igreja e através da igreja, a igreja de Jerusalém, dos primeiros crentes, as primícias para o Senhor, né, da colheita, daquele semeadura que Jesus fez durante o seu ministério. Era o dia da colheita, era o dia do Pentecostes, né, era o dia da festa, em que Deus recebia os primeiros frutos, que eram aqueles primeiros crentes. E muita coisa nós temos para aprender com esses primeiros crentes. Muita coisa nós temos a aprender com esta primeira igreja. É certo que não era uma igreja perfeita, no sentido absoluto da palavra, mas ela é para nós um modelo. Sobretudo no quesito da sua espiritualidade.
no quesito de que ela se revelou uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus desde o seu nascimento. Amém? E nisso ela é para nós um exemplo, um modelo, para que nós olhemos para essas histórias e comecemos a fazer uma comparação, porque nós aprendemos assim, não apenas conhecendo o texto, não apenas conhecendo as histórias, mas nos comparando a ela, nos colocando como parâmetro, né, nos colocando-a como parâmetro para nos compararmos e vermos até onde temos nos distanciado daquele modelo. Porque, irmãos, se nós olharmos para a igreja hoje, e eu não estou nem me referindo à igreja do vizinho, não. Porque, como cada um dará conta, né? Mas eu me refiro a nós, Igreja Congregacional em Araruama. Se nós olharmos para nós, vamos ver um distanciamento muito grande. Sim ou não? E é aí que nós precisamos parar e refletir e ver por que nos distanciamos. O que nos levou a nos distanciarmos deste modelo, desta igreja? E mais, como podemos voltar? Como podemos reassumir ou tornarmos-nos como era muito mais próximo àquela igreja de Jerusalém, aqueles primeiros crentes. Certamente eles não eram perfeitos, eram homens sujeitos às mesmas fraquezas que todos nós, também com erros, com suas dificuldades, mas eram crentes que traziam uma marca de serem cheios do seu Espírito, cheios do Espírito de Deus. Bem, nós começamos a pensar neste livro de Atos, nesta igreja. Primeiro momento aqui que nós falamos em Atos, agora das 2 domingos, né? Mostramos que após aquela descida do Espírito Santo, aquela inauguração da igreja, aquele dia inaugural, em que houve aquele movimento, né, ali na igreja de línguas estranhas, aquele meio que tumulto, né, aquele barulho, aquele som, e o povo percebeu alguma coisa estranha acontecia ali naquele lugar e chamou a atenção do povo, e o povo começou a olhar para a igreja, aquela igreja, e a gente começou a ver ali que aquela igreja, porque estava cheia de Deus, cheia da presença do Espírito, ela saiu das suas 4 paredes, não? Porque essa é a ação natural de uma igreja que se enche de Deus, ela não vai se trancar em 4 paredes. Ela vai olhar para fora, ela vai ver que lá fora tem uma multidão precisando ouvir uma mensagem, e foi isso que a igreja fez. Ela não se conteve nas 4 paredes do cenáculo, mas ela saiu, foi lá para fora, pregar uma mensagem que ela tinha para pregar, e uma mensagem que o povo ouviu e entendeu. Sem entrar nas questões da pneumologia, né, da doutrina do Espírito Santo, ou dos dons espirituais, mas o fato é que a igreja, né, os crentes e a igreja se fez entendido por aquela multidão, por aqueles povos, mesmo falando de diversas línguas, eles foram entendidos. E nós pensamos aqui, por que a igreja, por que o mundo muitas vezes não entende a nossa linguagem? Por que muitas vezes a nossa linguagem, a nossa mensagem muitas vezes é até ridicularizada? Por que eles não compreendem?
E é inevitável fazer o link, né? Porque falta-nos esse poder. Porque eles tinham, e o povo entendia. Aquela igreja também falava, transbordava daquilo que estava cheia, né? Da presença de Deus. Ela falava sempre das grandezas de Deus. Depois caminhamos um pouquinho pensando naquele primeiro discurso de Pedro. Domingo passado falamos naquele homem que até então era aquele crente morno, né? Que uma hora estava lá em cima, na crista da onda, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mas daqui a pouco estava lá no buraco, sendo usado por Satanás, negando Jesus, dormindo no Getsemane, e por aí vai. Mas agora não, agora é um Pedro cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, prega uma mensagem de 10 minutos e 3.000 se converte. Já pensou? Ele prega uma mensagem de 10 minutos, irmão, você não leva 10 minutos lendo a mensagem de Pedro aqui. No final quase 3.000 pessoas estavam tocadas pelo Espírito Santo. Imagina isso. Não era a mensagem de Pedro, era o poder que estava em Pedro, dinamizando aquelas palavras nos seus lábios, na sua boca, e o povo sendo tocado por aquela palavra. Ficaram sensibilizados, até perguntaram o que vamos fazer. E Pedro prega uma mensagem, primeiro, focada nas Escrituras, porque são as Escrituras que têm poder para isso, é a palavra de Deus. Prega uma palavra centralizada na pessoa de Jesus, na obra de Cristo Jesus e na necessidade de arrependimento. Eu diria, é o modelo da mensagem que a igreja tem que pregar. Focada nas Escrituras, é Bíblia. O que o mundo precisa ouvir é Bíblia, é palavra de Deus, é Bíblia. É Cristo, é a obra de redenção. E o homem precisa saber que precisa se arrepender. Amém? É a mensagem da igreja. E a gente caminha um pouquinho mais. O capítulo 2 fecha, mostrando ali como viviam os crentes. Nós não vamos nos deter nesse texto, mas é bem conhecido nosso também. Perseveravam, né? Na oração, perseveravam na doutrina dos apóstolos, verso 42, né? Capítulo 2, 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era o estilo de vida daqueles crentes. E o capítulo 3, o texto inicial que lemos aqui, nos fala desse primeiro, diria assim, agir de Deus promovendo um milagre, né? Um sinal extraordinário, sobrenatural, na cura deste homem coxo de nascença, que já tinha mais de 40 anos, mendigava ali na porta do templo. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos em cima desse milagre que acontece aqui, desse acontecimento extraordinário, um agir de Deus na vida ali de Pedro, de João, e, por que não dizer, também na vida daquele coxo, o agir do Espírito Santo ali, naquelas vidas ali. Em torno desse milagre, quero pensar aqui em três lições que podemos tirar deste acontecimento, que servem para a nossa edificação, nosso crescimento, para nos desafiarmos a também possuirmos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da presença de Deus, como canal do agir de Deus. Então, a primeira lição que eu quero extrair desse texto tem a ver com o que o texto nos aponta como sendo uma
eu vou usar essa palavra, uma rotina de oração praticada pelos discípulos. Porque o texto começa afirmando que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Isso pode passar despercebida numa leitura rápida. Mas eu penso que há aqui algo importante para que estejamos aqui nos detendo e pensando um pouquinho nessa prática daqueles dois homens, dos discípulos, agora cheios do Espírito Santo de Deus, e começarmos a perceber que há uma ligação bem intensa, bem nítida, entre o fato de estarem cheios do Espírito Santo e o fato deles terem uma rotina de oração. Uma prática rotineira de oração. E quando eu falo rotina, eu não estou usando essa palavra, que às vezes ela tem um aspecto meio pejorativo, né? Algo rotineiro, algo... Não. Nesse caso aqui, eu entendo que rotina não necessariamente seja ruim em todos os momentos. Haverá atitudes rotineiras nossas que são saudáveis e mais necessárias. Amém? Nem tudo que é rotina é ruim. Tem coisa que rotineira acaba sendo, né? Mas nem tudo. Aqui está uma situação em que tornar esta atitude uma rotina na nossa vida é algo sadio, salutar e, mais que isso, necessário. Fazer da oração uma rotina de vida. O texto diz que Pedro foi ao templo para a oração da hora nona. O texto não está aqui afirmando, mas podemos inferir de que havia uma prática no dia a dia daqueles apóstolos de frequentarem o templo ou irem ao templo para orarem constantemente, se não diariamente, na oração da hora nona. Se nós buscarmos um pouquinho, né, conhecimento aí das questões do contexto desse tempo aí, era prática dos judeus irem ao templo 3 vezes, para orarem 3 vezes durante o dia. Havia a oração da hora nona, da hora terceira. Havia a oração da hora sexta e havia a oração da hora nona. 3 momentos diários, os judeus de modo geral, mas agora estamos falando de Pedro e João, eles iam ao templo para orar. 3 vezes no dia. Eles iam ao templo para orar. O texto fala de hora nona, né? É só você acrescentar 6 horas. Você vai ter o nosso horário, né? Então, eles iam à oração às 9 horas da manhã, eles iam à oração ao meio-dia, e eles iam à oração às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. Era o caso aqui agora, eles estavam indo à oração às 3 horas da tarde, né? 9 mais 6, 15. Eles tinham isso como prática, rotineira. Irmãos, quando nós olhamos para isso, e olha, isso não era nem só a questão dos judeus, né? Outras religiões, inclusive, têm essa prática. Seus horários de oração durante o dia. Não é verdade? Você deve saber disso, né? Os muçulmanos, por exemplo. O islamismo, né, por exemplo, né? Eles têm as suas horas, não sei quantas, parece que são 5 vezes, eles param durante o dia para orar. Seus horários para orar. Pedro e João, pelo que tudo indica, como bons judeus que eram, e agora como crentes muito mais, eles iam ao templo rotineiramente, frequentemente, sistematicamente, pelo menos 3 vezes ao dia para orar. 3 vezes ao dia eles paravam
para ter um momento de oração. E aí, irmãos, me parece que isso tem tudo a ver com a forma como o Espírito Santo agia na vida deles e na vida da igreja. Há uma frase dita por John Wesley, um dos grandes avivalistas do século XVII, XVIII, por aí. Ele fala uma frase, que eu já até mencionei isso aqui uma vez. Ele diz assim: Deus nada faz senão em resposta de oração. Eu não atribuo valor absoluto a essa frase, até porque é dita por um homem, né? Não está na Bíblia. Mas ela tem seu peso, até por conta de quem falou. John Wesley, a história registra que o dia que ele não orava, o dia que ele orava menos de 6 horas por dia, ele se sentia que estava precisando orar mais. Então é um homem que sabia o que estava dizendo, né? Pelo menos a prática dele era uma prática de vida de oração. Como eu disse, eu não atribuo valor absoluto a essa frase, mas entendo que ela tenha seu valor relativo, que Deus muitas vezes não faz o que Ele quer fazer porque a igreja não ora. Que Deus não faz muitas vezes o que Ele quer fazer porque o crente não ora. Porque se orássemos mais, Deus faria mais. Se orássemos mais, o Espírito Santo agiria mais. O que me parece é que nesta igreja de Jerusalém, o Espírito Santo agia de forma tão intensamente, porque era uma resposta da igreja que orava intensamente. Alguém já disse que pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Irmãos, há uma relação direta entre o agir de Deus e a oração. Posso dizer que a oração na igreja de Atos era uma força propulsora que movia a mão de Deus, movia o Espírito Santo, fazia o agir de Deus, o agir do Espírito Santo naquela igreja, no meio daquele povo. Então, penso que nós precisamos estar nos comparando por alguns instantes, agora, para ver qual tem sido a minha rotina de oração. Qual tem sido a minha rotina de oração? Pastor, eu oro uma vez por domingo, pastor, quando eu venho na igreja. Quando o pastor ora, né, a gente ora. Talvez por isso a gente veja muito pouco o Espírito Santo agir. Talvez por isso a gente não experimente aquilo que a igreja de Atos experimentava. Qual tem sido a nossa rotina de oração? Irmãos, tenho certeza que a sua vida é tão cheia quanto a minha, ou quem sabe até mais, não sei. Não é? Mas nós nunca vamos encontrar um tempo para orar, a não ser que decidamos fazer isso. E aí, irmãos, é necessário sim deixar de fazer outras coisas. Porque o diabo vai se encarregar de encher as suas 24 horas. Então, o fato de você dizer não tenho tempo, não é novidade. Nenhum de nós terá tempo, a não ser que decidamos, primeiro, priorizar a rotina de oração e decidir a abrir mão de algumas coisas que eu preciso deixar de fazer. Ou melhor organizar o meu tempo, aproveitar melhor o meu tempo. Para eu poder começar a gerar dentro de mim um hábito de oração.
Por que não oramos muitas vezes? Porque não nos disciplinamos a termos uma rotina de oração. Não nos disciplinamos a termos uma rotina de oração e, por conta disso, não adquirimos um hábito de oração. E acabamos por não orar, porque outras coisas vão enchendo o tempo. Estou falando alguma coisa estranha para a sua realidade, para a nossa realidade? Não, irmãos. Aqueles discípulos tinham o que eu chamando aqui de uma rotina de oração diária. No caso deles, parece que iam 3 vezes orar. E me parece que essa era a constância da igreja. O verso 42, capítulo 2, vai dizer que eles perseveravam na oração. E vamos caminhar em livro de Atos e vamos ver essa afirmação acontecendo algumas outras vezes, dizendo que a igreja estava em oração. Quando Pedro e Tiago estavam lá presos, né, diz o texto lá de Atos, e havia oração incessante por eles. Então eu percebo que o Espírito Santo agia naquela igreja, mas tinha uma razão, tinha um porquê, tinha um motivo. E qual era o motivo? Os crentes oravam. A igreja orava. Amém? Irmãos, você gostaria de ver Deus agindo poderosamente nesse lugar? Fazendo os seus sinais, as suas maravilhas, as suas curas, as suas libertações, salvando, curando, libertando vidas. Gostaria. Tenho certeza, irmãos, que nenhum crente responderia não a essas perguntas. Todos nós gostaríamos de ver e queremos ver o poder de Deus se manifestando, Deus agindo, Deus curando, Deus salvando, Deus libertando vidas, Deus alcançando o perdido. Não é verdade? Porque o que mais alegra o crente, se não ver o agir de Deus na sua vida, na nossa vida, na igreja. Agora, me parece que esse primeiro momento dessa história nos dá esta lição. Como chegar, ou como alcançar, ou como produzir esse agir de Deus. Eu uso essa expressão aqui, ela talvez não seja bem a melhor, mas é mesmo ela, né? Ser o fator propulsor do agir de Deus. Sei que Deus é soberano, Deus age independente de qualquer coisa, mas vejo que muito do agir de Deus na vida dessa igreja foi porque ela era uma igreja de oração. Os crentes eram crentes de oração. Oravam, tinha a sua rotina diária. Eu não quero dizer que você tem que vir para a igreja orar 3 vezes por dia, não. Estou dizendo que nós precisamos começar a nutrir uma rotina de oração constante, um tempo de a sós com Deus, no nosso dia. Embora seja cheio, eu sei. Mas se a gente não tomar isso como propósito, como uma decisão, como quem quer de fato ver mudança, nada acontecerá. Então, nosso desafio, irmãos, creio que o desafio de Deus para nós é que nós comecemos a dar mais atenção a esta necessidade de buscarmos mais o Senhor em oração. A começarmos a produzir uma espécie de hábito de orar. Fixa um tempo, fixa um momento, fixa um horário, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa a hora, mas um tempo para o seu a sós com Deus. Um tempo de busca, de clamor. E a minha oração tem sido de forma muito, quase que monótona, no sentido de que é apenas um pedido: Senhor, enche-me do teu Espírito. Porque entendo que isso há de produzir todo o resto, tudo mais. Se
se uma igreja estiver cheia do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus haverá de agir e fazer tudo mais. A cura, a libertação, a solução de um problema, a salvação de alguém. Não é verdade? Então, nosso desafio, nessa primeira lição que nos dá pela sua palavra nesta noite, nesse texto que temos aqui considerado, é que precisamos aprender a cultivar uma rotina de oração, um momento diário a sós com Deus. Jesus disse, olha, quando orardes, não é se orardes, mas quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Veja que há um resultado disso. Há um resultado desse agir. A oração impulsionando o poder do Espírito, o agir do Espírito na igreja. Amém? Segundo lugar, a segunda lição que eu destaco aqui nesse texto, irmãos, além desta necessidade de estarmos nutrindo uma rotina de oração diária, constante, se vai ser 2 vezes, se vai ser 3 vezes, se vai ser uma, não sei, mas começa a caminhar nessa direção. Separe um tempo no seu dia. Eu sei que está muito corrido os nossos dias, mas eu preciso entender o que é necessário, o que é prioridade, e fazer a melhor escolha. A segunda lição que eu tiro aqui, irmãos, no que diz respeito na perspectiva do olhar do coxo e a perspectiva do olhar proposta por Pedro. Eu vou explicar o que eu quero dizer aqui. Verso 2 ao verso 4 diz assim: Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Verso 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Olha para nós. Eu penso que a perspectiva do olhar do coxo era a perspectiva de quem estava sentado. Ele estava sentado. Todo dia alguém levava ele, colocava ele sentadinho ali. Ele era coxo. E coxo que era, imagino o estado de quem se vê impotente, de quem se vê sem condições, fragilizado, quem sabe até humilhado pela condição, de quem estava naquela condição completamente dependente dos outros. Isso não é ruim? Quem que fica feliz numa situação dessa? Imagino que aquele homem constantemente, o seu olhar era para baixo. Havia possivelmente um olhar voltado sempre para os seus pés. Imagina essa cena, não é? O homem sentado ali, todo dia, alguém colocava ele ali. Não conseguia andar, dependendo das esmolas, mais de 40 anos, naquela condição. A vida tinha tirado todas as perspectivas dele. A vida tinha tirado a alegria dele. A vida tinha colocado ele naquela condição de quem
tinha apenas o chão para olhar, os seus pés para olhar. Em outras palavras, aquele homem possivelmente estava constantemente olhando para as suas limitações. Constantemente seus olhos se voltavam para aquilo que ele não podia fazer. Ele não pode andar. E não pode fazer mais nada. Apenas mendigar. Esperar uma esmola. A perspectiva do coxo era exatamente essa. De quem dizia, cuja mente dizia constantemente para ele, eu não posso. Eu não posso. Agora, às vezes, irmãos, eu digo às vezes, mas isso não é tão às vezes assim, é muito mais frequente. Nós nos colocamos na situação, na condição daquele homem também. Quando nós paramos e começamos a olhar o que não podemos fazer. Em outras palavras, começamos a olhar as nossas limitações. E quando a gente olha para a nossa limitação, a gente não tem outra atitude senão aquela do homem coxo, sentar e esperar que alguém faça alguma coisa para a gente. Que alguém ajude. Um olhar cujas circunstâncias havia feito com que eles focassem, com que ele, o homem ali, focasse apenas na sua limitação. E muitas vezes nessa situação nós só enxergamos aquilo que a gente não pode fazer, as nossas limitações. Era a condição daquele homem ali. Essa era a perspectiva do olhar dele. Agora, a perspectiva que Pedro e João estavam propondo para ele era outra. Quando Pedro e João se colocam ali próximo a ele, na frente dele, e diz o texto que Pedro, fitando juntamente com João, disse para ele, olha para nós. Em outras palavras, Pedro está dizendo, Pedro está dizendo para aquele homem, tire os seus olhos da sua limitação. Olha para cima. Olha para o alto. O olha para nós está dizendo para aquele homem, tire os seus olhos dos seus pés. Tire os seus olhos daquilo que você vê. E a realidade do que você vê é a sua limitação. Mas olha para nós. O olha para nós é olha para cima. Tira os seus olhos daquilo que está te dizendo, você não pode. Porque Deus pode fazer o que você não pode. Irmãos, eu penso que isso aqui é uma lição para nós, que muitas vezes a vida também, em situações da nossa vida, nos coloca em situação que a gente fica somente olhando para a nossa limitação, incapacidade. E a nossa mente começa a dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições. Mas a proposta de Pedro para aquele homem, mais que isso, a proposta de Deus para aquele homem, e creio que também Deus nos propõe isso, que nós tiremos os nossos olhos das nossas limitações e coloquemos os nossos olhos nele, porque ele pode. Ele é capaz de fazer um milagre, de fazer de nós aquilo que nós não podemos fazer. De usar a minha vida, de usar a sua vida, para fazer algo que eu olho para mim e digo, eu não tenho condições, mas Deus pode fazer, através de mim. Então você olha a vida à sua volta, as dificuldades, os desafios, a obra para fazer, e você diz, eu olho para mim e não posso.
tenho limitações. Mas a proposta de Deus para a sua igreja, para mim, para você, é: olha para o Senhor. Olha para o alto. Olha para o alto. Deus pode fazer o impossível. Era impossível aquele homem sair daquela condição por si própria, mas ele saiu. Deus transformou aquele homem. Deus, de certa forma, mostrou a ele que não, as limitações dele não influenciavam a capacidade de Deus agir na vida dele. Isso é uma lição para mim, para você, para a igreja. Irmão, nós olhamos a nossa situação, olha a nossa situação hoje. Há um desafio enorme ali fora, nos aguardando. Sim ou não? Sim. Eu não creio que Deus nos fez comprar todas essas cadeiras aqui para metade delas estarem vazias. O que você acha? Você acha que Deus deseja que alcancemos tantas vidas para Jesus, que todas elas fiquem cheias de pessoas alcançadas pela salvação, pela graça de Cristo? Sim ou não? Você acha que nós temos condições de fazer isso? Depende para onde estivermos olhando. Se estivermos olhando para as nossas limitações, para quem somos, irmãos, a gente vai dizer, e eu tenho dito para Deus, eu tenho um desafio, um desafio. Nós temos um desafio. Mas eu olho para as nossas limitações e digo: Senhor, como? Mas aí Deus diz: por que você está olhando para a sua limitação? Olha para cima. Olha para o alto. Quando Pedro chama aquele homem a olhar para si, é Deus nos chamando, dizendo: olha para mim. Olha para o meu poder. Olha para o que uma igreja cheia do Espírito Santo pode fazer. Então eu oro: Senhor, enche-nos com teu Espírito. Porque eu sei que não é o meu poder, não é a minha capacidade, não são os nossos recursos, não é a nossa... É Deus que poderá nos usar, sim, para alcançar o perdido. Mas para onde eu estou olhando? Olhando para os meus pés? Para as minhas limitações? Para onde você está olhando? Olha para o alto. Olha para o Senhor. Aquele homem estava naquela condição, até que ele olhou para Pedro e João. Até que olhamos para o Senhor, confiamos inteiramente nele, dependamos completamente dele. Vamos começar a continuar olhando para os nossos pés, para as nossas limitações, e vamos continuar sendo o que somos. Esses dias eu dizia, não sei com quem alguém eu conversava. Irmãos, se nós imagine a igreja daqui a 15 anos. Nós, 15 anos. Imaginou? Imagina a igreja daqui a 20 anos. Imaginou? Imaginou? Você vê alguma perspectiva? Está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão?
O último que ficar vai pagar a luz. Sim ou não? Isso para quem está olhando para os pés, para as limitações. Mas se os nossos olhos se voltarem para Cristo, o Senhor, Ele pode fazer um milagre. Esses dias eu andava aqui embaixo dos nossos corredores, dizia: Senhor, onde estão as crianças? Onde estão os adolescentes? Porque quem é a igreja de amanhã, irmãos? Quem é a igreja de amanhã? Entende? Eu estou dividindo com você. Eu não diria nem minha preocupação, não, mas minha angústia. Sabe? O que seremos? Eu pergunto para Deus, daqui a 15 anos, 20 anos, quantos de nós estará aqui ainda? O que poderemos fazer? E essa semana eu orava exatamente assim. Na verdade, eu acordei orando, pensando: Senhor, e fui para o meu quintal e fui orar, peguei a palavra para ler, como normalmente, e esse era o texto que eu estava pensando em trazer esta noite, e Deus me falou exatamente isso. Tire os seus pés, tire os seus olhos dos seus pés. Olha para mim. E eu entendi que Deus estava dizendo exatamente o que Pedro disse para aquele coxo. Olha para o alto. Deus é quem faz os milagres. O agir é de Deus, o poder é de Deus. Agora eu tenho que olhar para o alto. Eu tenho que tirar os meus olhos, nós temos que tirar os nossos olhos das nossas limitações, dos nossos recursos, dos nossos limites. Dizer: Senhor, eu olho para Ti e creio no poder que há em Ti, no agir no Teu Espírito. Sei, irmãos, que o agir do Espírito Santo de Deus é resultado da nossa oração, do nosso clamor, da nossa busca. E creio que Deus tem nos chamado a isso. Deus tem nos feito pensar nesse povo, nessa igreja, nesse contexto de Atos, porque esse contexto de Atos tem muito a nos ensinar. Temos muito que aprender com esses crentes. Temos muito que colocar em prática daquilo que olhamos e vemos que é a prática daquela igreja. Temos muito que nos aproximar deste modelo que é esta igreja. E esse coxo nos serve como exemplo de que precisamos sim tirar os nossos olhos dos nossos pés, tirar os nossos olhos das nossas limitações e olharmos para o Senhor, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos. Para fazer muito mais do que pedimos. Então é preciso pedir, é preciso clamar, é preciso orar, porque Deus responde oração. Como disse Wesley, e eu repito aqui, Deus nada faz senão em resposta de oração. Então eu chamo a igreja, chamo você, para que oremos mais, para que clamemos mais,
para que tenhamos uma rotina de oração, para clamarmos por um agir de Deus na sua igreja, irmão. Para que através do agir de Deus na igreja de Cristo Jesus, na igreja local, possamos ver as pessoas sendo alcançadas. O Senhor acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos, como diz os versos anteriores do texto do capítulo 2. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na palavra, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí, o verso 47 vai dizer, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja ora, a igreja trabalha como a igreja de Atos trabalhava. E Deus vai fazendo os milagres. Deus vai fazendo os milagres. E Deus vai acrescentando dia a dia. E nós vamos ver ainda aquelas classes lá embaixo, a classe de criança, de adolescente, de jovens, de adultos, cheias. Essas cadeiras cheias. Pessoas alcançadas pela salvação em Cristo. Você quer ver isso? Você consegue crer que Deus pode fazer isso? Vamos orar por isso. Vamos clamar por isso. Vamos dobrar nossos joelhos. Vamos criar uma rotina de oração, pedindo por isso. Você está junto nisso? Essa é a segunda lição que eu vejo nesse texto, irmãos. E compartilho com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus falou no meu coração, de forma muito, muito viva. Terceiro lugar. A terceira lição tem a ver com o pedido que o coxo faz e a resposta que Pedro e João dão para ele. Verso 5 diz que o coxo pediu uma esmola. Não é isso? Implorava que lhe desse uma esmola. Era o que eles queriam receber, é o que eles pediu. Ele estava sentado à porta formosa do templo. Dizem os comentaristas que essa porta tem esse nome porque ela era formosa mesmo. Era uma porta muito grande. Dizem os comentaristas que ela tinha aproximadamente 25 metros de altura. Imagina uma porta de 25 metros de altura. É alta pra caramba. E uma porta de 20 metros de largura. Era essa porta. A gente não tem uma ideia precisa, né, ali da geografia daquele templo, porque nós imaginamos um templo assim, né? E a porta. E o coxo sentado ali na porta. Né? Mais ou menos isso, né? Mas, Rebeca, faz o favor, Rebeca. Tem um arquivozinho aí que eu coloquei uma foto. Para aí nós termos bem uma foto, é uma maquete. Mas se não der, tem problema também não. Mas o templo nós sabemos o templo propriamente dito era aquela construção que tinha o Santo dos Santos e o Santo Lugar, o Santo e o Santo dos Santos, né? É um caixote, mais ou menos assim. Mas a área do templo era muito maior. Né? Havia, em primeiro momento, uma área chamada área dos gentios, uma enorme área dos gentios, cercado por uma muralha enorme. Tudo era o templo. Mas havia uma muralha enorme em torno desse pátio, que fazia como fosse o quintal, né? Enorme. Depois havia o pátio dos judeus, o pátio das mulheres, judeus, mulheres, pátio dos gentios, pátio dos judeus, das judias, né? E o pátio dos homens. Depois, então, vinha
o templo propriamente dito, que era o santo lugar e o santo dos santos, que era coberto. E toda essa área era chamada de templo. A porta formosa era uma porta que dava acesso do pátio dos gentios para o pátio das mulheres. Portanto, era uma porta que ficava do lado de fora, bem do lado de fora. E era onde ficava esse coxo. Era chamada de porta formosa porque ela era, como disse, uma porta suntuosa, toda de bronze, e ficava na direção, mais ou menos, do nascer do sol. Então, ela em determinado momento do dia, ou grande parte do dia, ela refletia um brilho do sol, uma cor dourada. Então, era, segundo, né, quem comenta, era uma visão muito bonita dessa porta. Era também chamada de porta dourada, justamente por isso. Isso era um contraste com aquele homem sentado àquela porta. Um mendigo, talvez maltrapilho, naquela condição. Imagina esse contraste, né? Uma porta daquela envergadura, com aquele brilho toda de bronze, caríssima, e aquele homem sentado ali. E o que ele pede? Uma esmola. Agora, quando Pedro e João olham para ele, e aqui está a lição, quando Pedro e João olham para ele, veem que ele está precisando não de uma esmola, vê que ele está precisando de algo muito maior. A necessidade dele não é de uma esmola, embora ele tivesse pedido uma esmola. Mas a necessidade dele é muito maior. E Pedro diz para ele: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E a lição que eu tiro disso aqui para nós é que, às vezes, irmão, nós olhamos para as necessidades das pessoas à nossa volta e não temos noção, ou não nos atentamos, de quão grande ou quão maior é a necessidade do homem perdido. Não é verdade? Você passa por um mendigo, por exemplo, você olha ali, poxa vida, está precisando de uma roupa. Está precisando de um prato de comida. Sim, muitas vezes sim. Mas é essa a real necessidade dele? É isso que efetivamente é a maior necessidade dele? Eu penso, irmãos, que quando nós estamos naquela condição em que Pedro e João estavam, de crentes, realmente, cheio de Deus, nós vamos começar a perceber que a maior, mais intensa necessidade do homem sem Deus é Jesus. Não importa se ele é um mendigo ou um homem muito rico. A maior necessidade do ser humano é Jesus. É Cristo. E essa perspectiva, ela precisa estar bem nítida no nosso coração. O que as pessoas estão precisando é de Jesus. É de Cristo, da salvação. Porque se não tem Jesus, elas estão perdidas. E o que significa isso? Quando Jesus fala lá em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E nós repetimos isso, falamos perecer, mas não temos ideia do que isso significa muitas vezes, o que é perecer. Paulo vai dizer, quando escreve aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, 1:8, só para nós termos uma pálida ideia, né? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1:8, Paulo vai dizer assim, que haverá um dia em que Jesus voltará, e esse dia ele virá em chama de fogo, verso 8, em chama de fogo,
tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ou seja, quem não conhece a Deus, quem não obedece ao Evangelho do Senhor Jesus, quem não está sujeito, quem não aceitou a Cristo, esse terá um encontro com aquele que vem como chama de fogo, tomando vingança. Verso 9: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A condição do homem sem Deus, irmãos, é a pior possível. É terrível. Quando olhamos, por exemplo, o livro do Apocalipse, quando ele nos fala do grande dia, do juízo, desse dia, o dia do Senhor. Lá no Apocalipse, capítulo 20, verso 11, diz assim: vi um grande trono branco, aquele que está sentado, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar neles, para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Isso é perecer. O capítulo 20, verso 10 diz que nesse lugar, o diabo foi lançado para lá também, dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E diz que ali serão atormentados, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Isso é perecer. Para que não pereça. Isso é perecer. Quando olhamos o homem sem Jesus, precisamos ver alguém que está perecendo, de que está indo para o inferno, para esse lago de fogo. E às vezes nós estamos preocupados em dar uma cesta básica, quando na verdade ele está desesperadamente necessitando de Jesus, de Cristo, do Salvador. O pedido que aquele homem fez foi de uma esmola. Mas Pedro olhou para ele e disse: não, você está precisando de algo muito maior. O crente, como eram os crentes de Jerusalém, os crentes, os apóstolos ali, cheio de Deus, vai olhar para o perdido e vai ver não alguém precisando de uma cesta básica, de um prato de comida, de uma roupa. Vai olhar e vai ver alguém perecendo e vai dizer: olha, você precisa de Jesus. Precisa de Jesus. Precisa ter bem nítida a real necessidade do perdido, do Salvador. Agora, é verdade também que muitas vezes, para que esse perdido, essa pessoa que precisa de Jesus, possa ouvir a mensagem de salvação, é verdade também que às vezes ela precisa primeiro receber um prato de comida. Mas o que eu quero que chamar a atenção, e chamo a atenção dos irmãos, para que nós não invertamos os valores.
para que nós não nos percamos em não perceber que a real necessidade do pecador é de Jesus. Embora ele possa receber um atendimento, uma ajuda momentânea, financeira, seja de que ordem for, para que possa abrir o caminho, para que possa abrir uma porta, para que ele possa eventualmente ouvir a respeito da sua real necessidade. Isso possa acontecer, mas o que importa é que nós precisamos ver o que realmente ele precisa. Porque se eu não perceber isso, eu vou parar no prato de comida. Já resolvi o problema dele. Já dei um cobertor. E essa parece ser o grande perigo da igreja começar a ter uma atividade social. E eu não estou aqui desprezando a atividade social da igreja. A igreja pode e deve agir ajudando as pessoas nas suas questões sociais, mas ela não pode, de modo algum, perder de vista de que essa não é a maior necessidade do ser humano. Precisa de Jesus. E ela então ela então atende essa necessidade como meio e não como fim. E muitas vezes nós deixamos de cumprir efetivamente a missão de levar Jesus para o pecador, porque olhamos apenas uma necessidade temporal, quando na verdade a maior necessidade do homem sem Jesus é uma necessidade eterna. É de Jesus, da salvação, do perdão. Então, quando aquele homem pede uma esmola, Pedro disse para ele: olha, espera aí, você precisa de algo mais. Em nome de Jesus, anda. Aquele homem levanta de um salto e entra com Pedro para onde? O templo, né? Saltando e louvando a Deus. A obra foi concluída. Naquele momento ali, né? Ele nem deu uma esmola, né? Eu fico imaginando quantas vezes Pedro passou por aquela porta e viu aquele homem ali. Podemos imaginar que várias vezes, não? 40 anos, era a porta principal de acesso. Das 8 portas que tinham essa muralha, essa era a principal, a maior. Muitas vezes Pedro passou por ali. Talvez algumas vezes ele tenha dado algumas moedas. Mas agora, depois de revestido do poder, de cheio do Espírito Santo de Deus, ele percebe que há uma necessidade maior. E isso faz a diferença. Quando nós percebemos um mundo carente, essa não é a necessidade do homem sem Jesus. A igreja pode e deve, sim, alcançar o coração dele, de repente atendendo uma necessidade. Aliás, a Bíblia diz isso também. Isso também não é. Não é? Mas eu não posso perder a perspectiva de que a maior necessidade do homem sem Jesus é de Jesus. Amém? E essa é uma lição importante, queridos, que eu destaco nesse texto para nós. Como temos enxergado a necessidade do homem sem Jesus? Aquele que está perecendo e está indo para o lago do fogo, apontando o juízo. Está aí, obrigado. Então, alguns afirmam que a famosa Porta Formosa era essa principal aqui. Está ali, a de dentro. Está meio clara a figura, né? Mas todo esse entorno aí é chamado, tudo isso aí é chamado do templo.
Esse ali é o pátio dos gentios, pátio das mulheres, pátio dos homens, mais interior, onde já dava acesso ao templo. Embora haja algumas discordâncias, né? Porque não se tem fotografia naquela época, mas alguns vão dizer que era essa principal porta ali, né? A principal é certo, mas onde ficava não exatamente sabem, mas provavelmente a queda dali. Mas o mais importante disso aí é o fato de que aquele homem pediu uma esmola e Pedro percebeu que a necessidade dele era muito maior. E é esta lição que eu também destaco aqui nesse texto, para nós. E que o Espírito Santo de Deus, ele aplique aquilo que Deus quer nos comunicar nesta noite, em nome de Jesus. Que a nossa oração seja mais intensamente a oração de quem diz: Senhor, enche-me com teu Espírito, reveste-me com teu poder, enche a tua igreja, Senhor. Move-te em nosso meio. E que a gente possa, sim, começar a olhar para o alto. E não para nossas limitações, mas olhar para o alto e crer no Deus que pode todas as coisas. O Deus que faz os milagres, faz o coxo andar. O Deus que transforma situações. O Deus que renova a esperança, como renovou a esperança daquele coxo, que faz ele saltar de alegria. Que possamos estar enxergando, sim, com nitidez, a real, a maior, a mais intensa necessidade do perdido, que é que ele conheça Jesus. Que a gente introduza à presença do Senhor, como Pedro introduziu aquele homem que até então não entrava no templo, mas agora entrou na presença do Senhor. Que sejamos esses outros Pedros e João, que se encontram sim com aqueles que estão à beira do caminho e digam: olha para nós, há esperança para você, há um Salvador, há um Deus que te espera. Que sejamos esses que levantam a mão, estende a mão, porque Pedro não apenas mandou ele andar, mas estendeu a mão, tomou pela mão e disse: olha, fique em pé. É o meio para se alcançar o fim, né? É aquela ajuda que a gente dá, é aquele serviço que a gente presta, é aquele abraço que a gente dá, é aquela atenção que a gente dá para que essa pessoa possa, de alguma forma, ouvir o Evangelho e ter um encontro com Jesus. Que Deus nos use dessa maneira. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela palavra que lemos aqui. E por aquilo que podemos extrair dela como aplicação para nossas vidas. Teu Espírito Santo imprima em nós essas lições preciosas da Tua palavra. Que de fato, Senhor, nós estejamos olhando para o alto, crendo naquele que faz os milagres. Que não estejamos nos perdendo diante de tantas necessidades transitórias do perdido, mas que estejamos focando na maior necessidade dele, que é de salvação. E trabalhando para isso, Senhor, estendendo a mão, servindo, ajudando, dando uma cesta básica, dando um cobertor, dando um alimento, mas não como um fim em si mesmo, mas entendendo que talvez por esse caminho alcancemos o coração deste homem que necessita de Jesus e possamos ali fazer um novo discípulo. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Cremos que Tu és poderoso para fazer os milagres. Pedimos que Tu faças milagres neste lugar. Sobretudo milagres de salvação, milagres de vidas transformadas, milagre de pessoas alcançadas com o Evangelho de Jesus. Sim, Senhor, nós não
não estamos olhando para as nossas limitações, nem queremos olhar para elas, mas olhamos para Ti, o Deus que pode todas as coisas. E queremos Te pedir, usa-nos nesta tarefa, usa a Tua igreja, usa, Senhor, o trabalho da Tua igreja, o socorro, o serviço da Tua igreja, para que através da obra da Tua igreja, o Senhor faça os milagres que o Senhor quer e pode fazer. Para a Tua glória oramos em nome de Jesus. Amém. Cantar um louvor.